Olá, meus caros. Uma breve live aqui, um conteúdo edificante, já que ao meio-dia não consegui fazer por alguns problemas. E nós vamos falar aí em torno de 15, 20 minutos acerca dessa temática. YouTube divino e a senhora Dilma fazendo ou dizendo que vai fazer pacto com o diabo, se possível for, para voltar a como era antes, ou seja, a ter total apoio do povo, a voltar a ser alguém conhecido na política, a ter o poder de volta. Recentemente a gente acaba observando, né, principalmente em inúmeros canais aí sensacionalistas, canais que não têm muito propósito de levar o genuíno evangelho, a palavra realmente salvação, etc. E começam então, de fato, a criar uma série de, eu diria até que palhaçada a respeito dessas teorias de conspiração e tal. E o que eu chamo a atenção é que a falta da palavra de Deus é que falta mesmo nesses camaradas. E por isso eu falei acerca aí no título do YouTube Divino, que é exatamente a Bíblia Sagrada. O canal que nos conecta a Deus é a palavra do Senhor ao ser obedecida. Do contrário, a gente só vai ficar realmente refém de teorias e sem a presença do Senhor. Então, antes de você, às vezes, se inscrever no canal e achar que um canal está falando a verdade, que está vendo uma série de profecias ali, enfim, como está, vai examinar a Bíblia Sagrada, vai checar as informações, as profecias do YouTube Divino, que é o mais confiável. E até digo da minha própria pessoa, se eu falar alguma coisa, às vezes, que não está nem na palavra de Deus, é bom você estar checando. É bom você ser o povo de Bereia, povo bereano, que checava tudo que o apóstolo Paulo falava. E não como muitos cristãos, infelizmente, estão sendo. Um povo levado pela corrente, pela onda, um povo alienado, como uma Maria vai com as outras. E por isso que surge uma série de escândalos por aí, exatamente por conta do quê? De falta de vigilância e falta de compromisso com a verdade, com a palavra, porque é por meio da palavra, da leitura, da meditação e da oração é que nós temos conexão com Deus, somos conectados ao divino. Então, vamos ao YouTube Divino, que é uma bênção, que é um canal de bênção, que nos conecta a Deus, em vez de ficar muito tempo no YouTube alimentando conhecimento que não é conhecimento, alimentando informação que não forma, alimentando podridão que não serve para nada a não ser realmente para te destruir espiritualmente falando. Inclusive aqui no YouTube, para quem tem a plataforma no smartphone, tem um item ali muito interessante que você vê o quanto tempo você perde no YouTube, ou quanto tempo você gasta no YouTube, né, geralmente. Quem trabalha ou anda no canal como eu, né, que precisa checar as informações e tal, pelo menos eu tenho uma média de 2, 3 horas por dia. Às vezes chega a passar. Mas tem gente que não tem nem canal, mas fica só se alimentando das coisas do YouTube. Aí se checar lá, vai ter. Eu digo que não tem canal, canal oficial, né? Mas o canal, eles devem ter o canal, porque senão como é que vão comentar? Então, dá para ver até mesmo quem não tem nenhum inscrito no seu canal. Tem muitas pessoas que chegam a perder 5, 6 horas. Isso é muito lamentável. Inclusive, já tinha estudos no passado, referente à mídia, referente à televisão, à rádio, etc., que no Brasil, por exemplo, o brasileiro chega a perder 4, 5 horas do seu dia diante de uma TV, diante da mídia, né? E principalmente de telenovelas. Isso, do ponto de vista psicológico, pode trazer, ou psíquico, pode trazer uma série de malefícios, tá? Porque a pessoa pode estar presa somente àquilo, a pessoa pode passar a rejeitar, a estranhar, por exemplo, procurar outros ambientes ou frequentar outros ambientes. Deus abençoe, boa tarde a todos, né? Esqueci de
falar, já vai deixando o seu like e se não é inscrito no canal, se inscreva. Então, dizia essa estatística exatamente isso, que muitas pessoas perdiam seu tempo, principalmente os jovens, aí não estudava, aí não estuda, melhor dizendo, aí não se preocupa com outras coisas necessárias da vida. Inclusive, tem até um vídeo interessante que está no YouTube, que uma criança foge de medo, uma criança, já quase um pré-adolescente, foge de medo de ver um boi, porque a vida dela é só presa agora a internet, televisão, essas mídias, só fica em casa preso, não vive mais a vida, não tem mais o contato com o pai, com a mãe, com a família, com os amigos, e o que passa a ser fora disso vira estranho. O próprio cérebro estranha, porque você está preso, alienado. Mesma coisa daquela teoria do mito da caverna, né? O camarada só vê aquela luz, aquele foco, acha que é só aquilo, mas se hora que sair, que vê que aquilo é pessoa, que é a realidade, ele fica totalmente fora, né? Infelizmente, isso está ocorrendo nos dias de hoje. Pessoas viciadas, isso é vício, e vício é pecado, né? Você gastar o seu tempo e ainda gastar o seu tempo com aquilo que não traz benefício. Até Isaías fala que muitos gastam com aquilo que não é pão, com aquilo que não é alimento. E isso é realmente lamentável. Então a gente tem que procurar ser um pouco equilibrado, tá? Para que Deus venha nos abençoar e principalmente a gente fazer o filtro, né? Ver as informações, checar se é verdade, não ir atrás de fake news e muito menos atrás aí de profetas abelhudos, de profetas do caos, de profetas do money, de mercenários que estão aí pouco se importando com o produto, aliás, como a produção de conteúdo que estão passando, não quer nem saber se é conteúdo falso, se é conteúdo que possa trazer algum malefício à pessoa. O que importa é passar, fazer sensacionalismo, ganhar a sua monetização e pronto. Então, ficamos mais na Bíblia, ficamos mais no Evangelho, né? E também com relação à questão da tecnologia, vivemos mais a vida, né, do que ficar preso. Tem gente que chegou ao absurdo, você vai no restaurante, a pessoa tá com o seu namorado, com a sua namorada, ou com a sua família, enfim, de vez de estar conversando, fica conversando no WhatsApp, com a cabeça baixa, ou até mesmo vai falar com a pessoa pelo WhatsApp. Inclusive, teve uma novela, já faz muito tempo, que eu vi, que retratava isso, que os adolescentes já estavam nessa onda tecnológica e esquecendo de viver a vida e esquecendo, de fato, de ter mais contato com o seu próximo, até ter um nome científico acerca disso. Então, meus caros, com relação à vida espiritual, né, a Bíblia é mais fiel e mais fidedigna do que conteúdos de certos YouTubers ou produtores de conteúdo. Deixa eu ver só as mensagens aqui que estão chegando. A paz do Senhor, já deixei o like, verdade. Eu acabei com a Rede Globo daqui da minha casa. Essa emissora é satânica, é mesmo. A pessoa fica dentro da redoma, só naquele mundinho, verdade. A dona Rede Globo também, não é só a dona Rede Globo, existem também outras emissoras, né? Eu gosto de falar que a TV aberta quase que no geral, né? Até mesmo a TV paga às vezes passa coisa que a gente não gosta, né? É lamentável, né? Mas principalmente, claro, a Rede Globo porque tem maior audiência e fica alienando as pessoas. Eu quero passar para o outro assunto. Vocês viram, não sei se vocês viram, procure no YouTube, que eu não tenho como passar aqui para vocês, a senhora Dilma dando um discurso e dizendo que nós vamos fazer o possível para voltar ao poder, para estar como é que era antes, etc. Se possível for até mesmo fazer um pacto com o diabo. Não sei se vocês ouviram isso. É o cúmulo do cúmulo. Você vê o que a Dilma falou é a característica da pessoa sem Deus mesmo. É a característica da pessoa que para ela tudo vale. Para ascender o poder, para ter poder, fama e dinheiro. Muitas pessoas vendem simbolicamente e até diretamente a sua alma ao diabo por conta disso. Porque não sabe perder, porque não sabe ser humildes e reconhecer a sua falha. Hoje eu estava vendo no jornal daqui da cidade
se eu tivesse aqui em mão, eu trazia. Um petista, dizendo obviedades, que Haddad perdeu pela falta de humildade dele, de reconhecer que eles erraram. Inclusive, ele citava a Bíblia, porque ele também é cristão católico. Ele dizia o seguinte: o povo brasileiro, a maioria é cristão. Quem é o PT acima dos cristãos? Por que não ter pedido perdão? Por que não reconhecer o seu erro? E é isso que serve para a senhora Dilma e tantos outros aí. O PT que agora quer atrelar a sua vida ao evangelho. Quer dizer que agora eles são tudo cristão. Quero estar com a Bíblia na mão, quero ir à missa, né? Como foi o senhor Haddad e a senhora Manuela Dávila, que é comunista. O seu partido é o Partido Comunista, que vai ser extinto porque não atingiu, não passou da cláusula de barreira, que impede exatamente o partido viver ou receber verbas, etc. Seria ter aí uma contagem de 9, teria que ter 9, me parece, deputados ou senadores no Congresso, não teve. Então, eles querem agora associar, né, porque sabe que essa eleição, a pauta que ganhou foi a pauta cristã, conservadora. Não, agora nós carregamos a Bíblia, agora nós somos fiel à Bíblia, agora nós vamos para a missa, agora nós vamos para os cultos evangélicos. Né? Aí não deu certo, a senhora Dilma está enraivecida. Outra hora ela disse que ia ser a favor dos evangélicos, até no seu governo. Inclusive, no seu governo, me parece que foi o Takayama, se não foi o Takayama, foi a bancada evangélica, que ela acatou naquela questão do kit gay, que era chamado de escola sem homofobia, pautada pelo Haddad, mas tinha um outro que, inclusive, falava uma barbárie ao dizer como colocar a língua de uma menina na boca da outra menina, né, duas crianças. Então, ali ela defendeu, ela vetou aquele projeto, né, que foi a favor dos evangélicos. O evangelho tinha colocado ela no poder, então não posso ser contra. Agora, como ela está fora, não se elegeu como senador, etc., não, agora vamos com o diabo. O diabo dá certo. Isso é o retrato, na realidade, ela é o retrato de muitas pessoas no Brasil, no mundo inteiro. Pessoas que querem ganhar tudo no grito, a ferro e a fogo, e pouco importa com a sua alma. Se é para me ficar rico, venda minha alma para o diabo. E ganharás o mundo todo e perderás a tua alma. Que benefício tem isso? Jesus já disse. Porque a nossa alma é que é preciosa. Jesus realmente enfatizou uma coisa muito interessante. Não temeis a homens, não temeis a diabo, nada, mas sim ao Senhor, que não só pode matar, mas também colocar a sua alma no fogo do inferno. E quando você se insurge contra Deus, você está colocando a sua alma no fogo do inferno. E tudo aqui é passageiro, é efêmero. Então, na concepção, na mente dessa gente, e não é só político, é várias pessoas, né, que são avarentas, que fazem tudo por dinheiro, é aquilo que até o Silvio Santos tinha um programa, topa tudo por dinheiro. Topa tudo, inclusive vender seu corpo, inclusive matar, inclusive roubar, inclusive vender alma para o diabo. E já o cometer os delitos, que eu já citei outra hora, já é vender alma para o diabo, né? Porque muitos pensam assim, vender alma para o diabo não existe. Mas quando você fala nele e comete alguns erros à luz do evangelho, você já está fazendo a vontade do diabo. E nós sabemos que existem sociedades ocultas, existem crenças, religiões, perdão, que são satanistas, que têm sim essa questão de vender alma para o diabo. Pode ser que ali é uma figura de retórica, uma figura de linguagem, que a senhora Dilma falou, pode ser, mas denota uma coisa, e é isso que a Bíblia diz: a boca fala, o coração está cheio, que ela é capaz de fazer qualquer coisa, qualquer insanidade, qualquer delito para voltar a ter o mesmo posto que ela tinha. Então, meus caros, pensamos isso e resistimos, pois, às tentações do inimigo, porque ele aí está para nós perdermos a bênção e seremos submissos, aliás, e seremos ou devemos ser submissos à vontade do Senhor. Eu estou vendo aqui as mensagens dos irmãos. Irmão, eu passei uma batalha espiritual com uma novela que começou agora. É uma novela das 6 horas da tarde. Essa novela satânica, acredita? Pois que eu só olhei essa novela, eu fiquei com muito medo.
Aliás, irmã, deixa eu contar uma questão sobre novela para a irmã Miriam. Será que eu vou me lembrar do nome da novela? A novela que o Domingos Montinier morreu. Como é que era o nome da novela? Era Velho Chico, né? Aquela novela tinha tanto ocultismo que eu via ela. Mas quando chegou na sua parte final, que ele, antes até mesmo de morrer na realidade, o seu personagem morre, né? Seu personagem morre, aí vem aquele índio, faz aquela ritualística toda. Ali eu senti altos poderes malignos ali. E decidi não ver mais a novela. E depois de uma semana, um pouco mais, ele acaba morrendo lá no Rio. E o interessante é que o personagem vive praticamente o que ele viveu na realidade. Me parece que essa foi uma das últimas novelas que eu vi. Eu acho que eu vi uma vi mais, porque tem muita influência maligna ali, realmente, né? Então eu não sei mais de novela porque eu não acompanho mais nenhuma mesmo. Pai do Senhor, ao anoitecer eu travei uma batalha quando tive que orar muito para o nosso Deus ele ter livrado do mal. Eu aconselhei ninguém a ver essa novela diabólica, medo que nunca tive que passei. Pois é. No dia que eu bati o olho nessa novela, a gente percebe, não assiste novela, glória a Deus. Oi, irmão. E nosso amigo levou uma repreensão ontem na live do irmão Rodrigo. Eu só bati o olho, o irmão parece que Satanás quis fazer gracinha naquela casa. Quem que levou, o amigo levou uma repreensão ontem na live do irmão Rodrigo? Lian, Resistência Cristã. A minha pessoa levou ou você está falando de outra questão? Eu não, eu nem acompanhei exatamente a live ontem dele. Realmente é complicada a questão de novela, né? O satanismo todo que tem. Então, de fato, a gente tem que ser mais prudente com isso. Aliás, o ocultismo está em tudo quanto é tipo de novela. Só para vocês terem uma ideia, é novela bíblica da Record. Mas da Record teve gente que quase morreu também, né? Porque foi fazer aquela batalha, eu não me recordo se era os 10 mandamentos, foi fazer aquela batalha da espada lá e tal. Teve um daqueles atores que se feriu, quase morreu, né? Então, as coisas não são bem assim, né? Inclusive, eu me lembro que faz tempo já isso, né? O senhor Eduardo Stablish, do Pânico, a avó dele é do terreiro. Inclusive, ele sabe imitar a avó dele acerca da Pombagira. E ele fazia um personagem, que era o Senhor Poderoso, Castiga, e ele invocava muitas coisas ali meio que satânica ali indiretamente. E tanto o fato que ele mesmo confessou. Eu vou parar com isso aqui porque tá vindo as coisas contra mim. Inclusive ele quase morreu porque foi fazer lá uma caracterização do seu personagem e deu uma falta de ar, ele quase morreu. Então, realmente, as coisas não é de brincadeira. Às vezes o cara fala aqui algumas coisas, quem é mais jovem não está, né, a par das coisas, ou aquele que é um fanfarrão, que acha que pode tudo, que não existe nada, né, fica brincando. Mas a hora que acontece, aí eu quero ver o que acontece, né? É a mesma coisa, eu falei da questão da pátria de Gadu, muitos, nem tanto aqui do canal, mas muito aqui da cidade começaram a me criticar, ô pátria de Gadu. Aí ontem foi ontem, né? De ontem eu coloquei aquele vídeo lá do que o Nando Moura fala, agora eles ficaram quietos, porque a verdade tem que vir à tona, né? A gente não está aqui para brincar, sensacionalismo, falar de coisas erradas. Se os outros aproveitaram dessas questões para se enriquecer ou para levar sensacionalismo, aí o problema é deles, porque não é da minha pessoa. Eu busco fatos. E contra fatos, perdão, não há argumentos, né? Fatos é outra coisa, né? Vamos ver aqui o que os irmãos estão falando. Está repreendido essas novelas Satã em nome de Jesus. É verdade. O pessoal quis fazer graça, irmão. A Satanás me colocou um medo tão grande.
Quem levou a repreensão, o irmão está falando, era o irmão policial que levou a repreensão do presbítero ou eu que levei? Ou era a irmã? Não entendi nada que vocês estão falando aí. Ou é conversa paralela de vocês aí? É, eu não acompanhei ontem a live do presbítero porque eu estava na minha, né? E eu estava até cansado, então só encerrei a live e fui dormir ontem. Enfim, meus caros, a gente tem que tomar muito cuidado porque de fato a coisa é complicada. Para os irmãos que não sabem, quiser ajudar o canal, agora está liberado aqui o superchat, tá? Quiser doar 2, 3, enfim, dá para doar de 1 a R$ 500 aqui. Quiser doar algum valor, pode doar. Apesar que isso vai demorar para mim receber, mas fica aí registrado, tá? Valores pequenos é até bom doar por aqui. Valores maiores tem a conta para nos ajudar, a conta bancária abaixo. Vai ficar abaixo dessa live. Quem não deu o seu like vai dando. Deixa eu ver aqui, eu queria saber, fiquei curioso. Então não foi o próprio Deus que não fez eu ver isso. A questão era com a irmã, né? Ele repreendeu lá. Ok. A paz do Senhor a todos, os irmãos que estão chegando aí. Então, meus caros, tomem muito cuidado, né? Porque a Bíblia nos diz uma coisa, que é para nós não dar lugar a Satanás, a brecha. Dilma falou que possivelmente faria pacto do diabo para vencer. Isso é muito grave. Isso não pode nem ser dito por nós mesmos, né? E se um dia, porventura, disser que tem que ser repreendido em nome de Jesus, né? Porque o inimigo pode trabalhar e muito com isso aí. E essas ondas ocultistas ou de outros deuses a gente vê em vários ambientes, em arte, em música. Me parece que já faz algum tempo, foi a Daniela Mercury, que ela fez uma música, que é uma música que diz Mambê, Mambê, Bumbá, Mambê. Esse Mambê, não sei se é assim que fala, é até uma gíria de culto afrodescendente, de terreiro. E ela começou a cantar essa música, né? No próprio ali palco e começou a dar briga, dar montoeira de coisa, o inimigo agindo. Tem um vídeo referente a isso. Então veja que a invocação de demônios, né? A invocação de espíritos imundos. E a coisa não é brincadeira, não. É coisa de fanático religioso, é coisa. Ora, o mal e o bem existem. Se Deus existe, como que o diabo não vai existir? Que Deus criou. Então a Bíblia é inverídica e tem muitos padres e até pastores que concordam que o diabo não existe, que todos vão ser salvos e que o mal não existe. Isso é de uma leviandade e de uma própria artimanha tática, estratégia do maligno para de fato ocultar essa verdade, para ele agir mais, né, na boa, mais tranquilo, vamos dizer assim. Eu iria esconder a ele e tal, essa questão lá deles. Então, meus irmãos, realmente não é nada fácil. Vamos ficar com a palavra, vamos ficar com o YouTube divino, né? Para quem está chegando, estava falando de YouTube divino no início, referente à Bíblia. Muitos irmãos ficam mais no YouTube, mais nos canais aí, alguns canais que não trazem edificação, do que ficar na própria edificação das edificações, que é a Bíblia Sagrada, né? Que é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Eu já quero convidar os irmãos, se puderem, né, para estar conosco ali no devocional. Vai ao ar sempre 6 horas ou 6h30 da manhã até 7 horas, não passa das 7, que é a leitura de um salmo, um pouquinho de reflexão e oração. Se os irmãos quiserem acompanhar, também estarei live. Geralmente aqui no canal vou seguir o cronograma. Às 6, 7 horas, aliás, às 6h30 até 7 horas, o meio-dia. Hoje não deu para fazer live ao meio-dia, por isso que eu estou fazendo agora, mas geralmente vai ser ao meio-dia, e também às 21 horas, onde a gente faz o estudo, ok? Então não é brincadeira não, meus caras, a gente tem que, de fato,
ter realmente mais pulso firme, a gente tem que vigiar mais, porque está tudo aí, tudo está configurado aí com o maligno, o mundo jaz no maligno, e se a gente não vigiar, abrir brecha, realmente ele ataca. Aliás, eu fiz uma certa feita um comentário acerca daquele que esfaqueou o Bolsonaro, né? Dizendo não deis lugar ao diabo, porque aquele, agora me fugiu o nome dele, era um pregador do evangelho, era até pastor, me parece. E depois deu lugar para fazer o mal, independente de questão política, tá certo, a gente tem que respeitar, né? É, e isso que é o mal, porque ele dá mau testemunho, inclusive, para os cristãos, como aquele caso de 1995, se eu não me equivoco, daquele irmão que acabou chutando, da Igreja Universal, acabou chutando a Aparecida. Apesar da Bíblia condenar a idolatria, a gente tem que respeitar a pluralidade de crença, de ideia, e não poderia fazer isso. Foi mais um escândalo e uma, de fato, péssima exemplo, um péssimo exemplo, né, para os cristãos. Uma péssima atitude. Então, nós já estamos aí com quase 30 minutos, meus irmãos. Vocês estão em conversas paralelas, eu até me entendo, os irmãos querem se comunicar. Mas o que eu tinha para falar em síntese era isso. Então, às 21 horas, a gente volta com a outra live referente o estudo, que vamos falar acerca da divindade de Cristo.